Tudo bom, pessoal? Eu vou gravar um vídeo aqui sobre 3 assuntos diferentes, mas vocês vão perceber no final que eles estão conectados entre eles. E eu gostaria de deixar para vocês aqui algo para vocês pensarem, refletirem, amadurecerem para vocês mesmos e, enfim. Se vocês quiserem comentar, deixem um comentário aqui, obviamente com respeito, para a gente poder ter um debate e a coisa fluir, né? Aí todo mundo pode aprender junto. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: eu vou pedir para o meu pessoal colocar aqui ou aqui onde eles quiserem os títulos das reportagens, onde os advogados do Trump Media e do Rumble pediram uma nova citação ao Alexandre de Moraes. E como eu tinha dito num vídeo anterior meu, quem paga essa conta somos nós, né? Eu tive ali algumas pessoas respondendo extremamente até agressivas, dizendo: ah, você não sabe nada, porque eu trabalho com o poder público, porque eu trabalho com não sei o quê, porque eu sou advogado de não sei o quê. Eu tive até um rapaz ali que veio discutir comigo, você precisa estudar mais. Meu cara, eu acho que você precisa estudar mais. Eu vou, pela notícia que você já pode ver que eu estava correto na informação que eu falei. Quem vai pagar essa conta somos nós. Quem vai fazer a defesa do Alexandre de Moraes é a AGU. Então quem vai pagar essa conta somos nós. Quem não entendeu isso ainda, quem está torcendo, não, tem que entrar com 200 processos. Quem está pagando essa conta somos nós. Se tiver que fazer alguma sanção, que seja sanção pessoal contra ele, que não envolva o país, muito menos sobre atos que ele fez durante o exercício da função dele. Absurdos, errados, exagerados, esdrúxulos, eu concordo com vocês, mas enquanto as pessoas continuarem batendo palma, enquanto elas estão se ferrando, é o raciocínio estúpido que eu realmente não consigo entrar na minha cabeça, né? Eu não torço para um processo desse porque eu não quero pagar a conta, porque se ele perder o processo nós vamos pagar a conta, durante o processo nós estamos pagando a conta e isso vai se perpetuando, e nós continuamos sendo os otários trouxas que pagamos a conta de tudo que está acontecendo hoje. Essa é a realidade, foi isso que eu disse naquele vídeo, reitero hoje aqui para vocês. Espero que as pessoas que disseram ali que eu estava falando mentira, besteira, que eu precisava estudar mais como funcionavam as leis, eu gostaria muito de ver essas pessoas tivessem um pouquinho de humildade e comentassem aqui embaixo: pô, Daniel, realmente você tinha razão, a gente falou besteira, certo? Ponto 1. Ponto 2, que tem conexão com esse ponto 1. A internet deu voz a quem não tinha, o que eu acho muito legal, né? Porque ele dá oportunidade de pessoas que não tinham, muitas vezes não tinham nem a chance de se manifestar, de se colocar, de colocar suas ideias, de colocar suas opiniões. Ela deu oportunidade para essas pessoas terem um ponto dentro da sociedade, né? Seja ele um ponto crítico, seja ele um ponto favorável, seja ele o que for, ela deu essa oportunidade. A internet elegeu muitos políticos, né? Isso a gente não pode negar também. Muitos políticos fizeram todas as campanhas dele em cima de internet. Então ela abriu aí muito esse leque para a democracia. As pessoas começaram a olhar mais, enxergar mais, e por outro lado acabaram se tornando também mais burras, porque elas ficam dentro daquele mundinho delas. É o que eu tento sempre falar para você. Quando você quer seguir uma rede social, e aquela rede não é uma rede profissional técnica, ela é uma rede de jornalismo, ela é uma rede de opinião, ou ele é um youtuber que se intitula influenciador, ou ele é o que for, tá? Quando você quer seguir, você tem que ter dentro de si, guardar dentro de si os seus valores, os seus princípios e principalmente o seu conhecimento técnico. E se você não tem, você tem que ir atrás de um profissional que tenha esse conhecimento técnico e possa trazer opiniões frias para você. É lógico que eu tenho os meus valores pessoais, eu tenho a minha opinião política, eu tenho aquilo que eu acredito, que eu acho certo, que eu acho errado. É óbvio que eu tenho. Mas eu tento não trazer muito disso aqui para vocês. Eu tento trazer os fatos frios. Muitas vezes até de encontro contrários àquilo que eu gostaria de estar falando para vocês, tá? Mas eu tento trazer frio, porque eu tenho uma responsabilidade. A partir do momento que eu tenho um canal, esse canal atinge milhares de pessoas, eu tenho responsabilidade do que eu falo, né? E eu não gostaria de ver ninguém fazendo besteira, dizendo: olha, foi o Daniel que me indicou isso daqui. Eu não me sinto bem, eu pessoalmente e espiritualmente eu não me sinto bem. Então eu tento tomar muito cuidado com o que eu falo aqui para vocês. Mas infelizmente a internet também deu voz a um bando de idiota,
né? E algumas pessoas se intitulam professores, outros mestres, doutores. Quem já conversou comigo sabe que a primeira coisa que eu falo quando eu começo numa reunião e alguém começa, ô doutor, como você... Eu falo, por favor, não precisa me chamar de doutor, não precisa me chamar de senhor. Não é um título que vai me dar mais validação profissional ou que vai demonstrar que a pessoa tem mais respeito ou menos respeito por mim. Não é um título, é a forma com que ela me trata. Não é o fato de eu ter uma titulação que me torna melhor ou pior do que eu sou por dentro de mim mesmo, tá? É a forma com que eu trato as pessoas. Quem teve a oportunidade de estar em algum momento comigo sabe que quando eu chego num restaurante, a primeira coisa que eu faço é cumprimentar o manobrista. Segunda é cumprimentar o garçom. Terceira é cumprimentar o atendente. E eu vou cumprimentando as pessoas. Por quê? Porque são pessoas que vão lidar diretamente comigo. É um que vai cuidar do meu carro, é um que vai cuidar da minha mesa, que vai atender minha família, que vai trazer pra gente com respeito e carinho aquilo que é o trabalho dele, a obrigação dele. É a obrigação dele, mas ele pode fazer feliz ou ele pode fazer não feliz, né? Eu prefiro que as pessoas façam de uma forma feliz e leve. Então eu tento manter um relacionamento com todo mundo, começando pelo manobrista. E aí aconteceu um caso que me perturbou bastante, porque essa é a principal razão que eu me fechei tanto na minha vida. E quem me conhece sabe o quanto eu sou fechado, o quanto eu sou reservado, o quanto eu sou na minha, o quanto eu fico dentro do meu espaço, na minha casa, na minha sala, no meu escritório. Não gosto de, não, vamos sexta-feira para uma balada. Não gosto, não vou. Quanto menos gente em volta, mais à vontade eu fico, tá? O que aconteceu? Saiu uma notícia que eu vou colocar aqui para vocês, ou aqui também para vocês lerem. Quem não leu, eu vou contar aqui para vocês. Roberto Justus, conhecida no Brasil, casado com Ana Paula, se eu não me engano é o nome dela, tem uma filha de 5 anos, né? Roberto Justus tem dinheiro, ele é dono de uma empresa que é muito conhecida no Brasil. Roberto Justus casou-se com diversas pessoas aí, e quem sou eu para questionar Roberto Justus, né? Porque eu também tive casamentos, tive alguns casamentos na minha vida. O Roberto Justus teve aí, a maioria das pessoas aí são muito mais novas do que ele, os meus casamentos também eram, então quem sou eu para questionar Roberto Justus? Mas ele é casado com Ana Paula, ele tem uma filha de 5 anos. Obviamente, o nível de padrão financeiro deles é um nível alto, né? Eu tive a oportunidade de encontrar o Roberto Justus umas 4, 5 vezes num restaurante que eu sempre ia em São Paulo. Encontrei ele lá umas 4, 5 vezes no mesmo restaurante. Obviamente, ele tem um padrão de vida alto. Obviamente, a casa que ele mora é uma casa cara. Obviamente, o carro que ele tem é um carro caro. Obviamente, a esposa dele se eu não me engano, é 35 anos mais nova do que ele. Eu nunca cheguei nesse nível, tá? Mas que a esposa dele é 35 anos mais nova do que ele, eu acho. E ele se mantém inteiraço, né? Com 70 anos ele tá super bem. Então, é assim, você vê que nitidamente tem um padrão de vida elevado, né? E aí a menina, a filha deles, muito bonitinha por sinal, tirou uma foto com os pais, com uma bolsa na mão. Para uma pessoa de classe média alta, até classe média, eu olharia e falava assim, nossa, que gracinha, que família bonitinha, né? Olha que fofo. O papai, a mamãe e a filhinha na mão, no colo, segurando uma bolsinha, combinando com a mamãe. Mas sempre tem um complexado, frustrado, fracassado, que vai olhar o preço das coisas. Não interessa para ele quanto custa a bolsa, não interessa quanto custa o carro, não interessa quanto custa o relógio, não interessa quanto custa o caramba que for, não interessa quanto custa. Qualquer valor que custe aquilo, o ódio dele pela pessoa ter e ele ser um fracassado é tão grande que ele vai vomitar da forma mais agressiva possível, com o maior rancor possível nas redes sociais. E isso que eu falo para você aconteceu comigo. Tá? Vocês podem ver que é raro eu gravar de relógio. Eu gravava muitos vídeos porque eu adoro relógio, eu coleciono relógio. Há muitos anos eu herdei relógios do meu pai, isso vem do meu pai curtia ter relógios. Então assim, eu ganhei alguns deles, eu fui comprando outros, eu vendia, comprava quando eu estava morando em Miami e eu mostrava para as pessoas. Mas vocês não têm ideia de quanta crítica eu tinha de pessoas me xingando
porque eu tinha uma coisa que ele não tinha, né? Eu parei de fazer isso, não faço mais. Eu não mostro minha casa, eu não mostro as coisas que eu tenho, não tiro foto na frente dos meus carros, não tiro foto na frente das minhas motos, não tiro foto, não faço nada, eu não mostro nada. As pessoas podem imaginar o que elas quiserem, mas isso é um problema dela com a imaginação dela. O que eu faço, o que eu tenho, o que eu sou é dentro da minha casa, da minha família. Pouquíssimas pessoas têm acesso a isso, tá? E aí vem um professor aposentado. Nessas matérias aqui que eu vou deixar, vocês podem clicar lá, procurar, vocês vão achar. Ele deve ter aí, aparentemente, deve ter uns 50 e poucos, 60 anos, mas segundo disse ao FRJ, ele é aposentado, né? Se aposentou com 50, 60 anos, caramba, hein? Ou gente que gosta de se encostar cedo, né? Eu fico imaginando, meu pai morreu com 74 anos, ele estava dentro do escritório dele até o último dia de vida dele. Ele morreu, ele fazia quimioterapia, ele tinha câncer, ele estava trabalhando todos os dias. E a gente fala, pai, relaxa, dá uma descansada. Não, se eu parar de trabalhar, eu morro mais cedo. Você que sabe que você quer que eu pare de trabalhar. Foi esse exemplo que eu tive na minha vida, né? E a gente vê hoje pessoas que fazem porcaria nenhuma na vida, acha que aposentou em uma universidade federal, que nós pagamos o salário, né? E nós pagamos para os alunos estudarem lá e ainda serem contrários à opção política que nós que pagamos a conta temos, picham, sujam, fumam maconha lá o dia inteiro e dane-se, né? Dane-se a sociedade. Aí vem um professor desse. E tem professor, lembra que eu falei, eu vou falar a terceira vez a palavra professor, é ele que está ensinando o seu filho. Aí ele escreve que a menina, o único jeito de resolver isso aí com essa menina é uma guilhotina. Uma menina de 5 anos. Se essa menina lê um negócio desse, vocês têm ideia de como ela vai olhar para si mesma e falar, a sociedade me odeia. Vocês conseguem refletir isso daí? Me incomodou isso, viu? Me incomodou. E aí, eu vou para um último ponto, né, que também tem relação com esse daqui, que é essa enchente que teve aqui no Texas. Um monte de gente me mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Bom, eu moro em West Houston, tá? Isso aconteceu no oeste do estado. Dá mais ou menos umas 5 horas, 6 horas de onde eu moro, e também do meu trabalho de Downtown Houston. Dá mais ou menos umas 5 horas, 5 horas e meia, talvez 6 horas até lá. É bem longe. Só que o que acontece? Eu queria que vocês me acompanhassem nesse raciocínio. Nós estamos falando do Texas. Texas é um dos estados com maior tecnologia nos Estados Unidos, principalmente por causa das grandes gas e petro, né, que tem aqui, das grandes indústrias que temos aqui, do centro da NASA que tem aqui, que é 10 vezes maior do que o da Flórida. Quem acha que conhece a NASA na Flórida e que é legal, você não conheceu a NASA do Texas, tá? A NASA de Houston. Se você for na NASA de Houston aqui, que é onde fica o centro de comando, que é onde são projetados, onde são desenvolvidos, onde são testados os foguetes, você vai falar, meu Deus do céu, a NASA de Cabo Canaveral na Flórida é um ovo, tá? Aqui é uma área de grande desenvolvimento, então nós temos aqui muitas bases militares, muitas não, uma de cada serviço, vamos chamar assim, né? Nós temos aqui muita proteção de polícia, o Texas é um lugar diferente. Você dizer para mim que uma criança foi fazer um acampamento na beira, nós temos 2 rios aqui, nós temos outros, mas esses 2 são os mais conhecidos. Nós temos o Rio Grande, que é por onde os imigrantes ilegais atravessam, e quando tem enchente no Rio Grande, ela tem flash flood, ela sobe o nível da água muito rápido, mas muito rápido mesmo. Muitas pessoas morrem ali por causa disso. Choveu na cabeceira, não precisa nem chover na onde está. Choveu na cabeceira, aquilo ali desce que nem a pororoca no Brasil, tá? Se você já viu o vídeo da pororoca, não viu? Coloca aí, tem um do Richard Rasmussen, meu amigo Richard, abraço pra você. Olha o vídeo da pororoca do Richard Rasmussen, aquilo ali sobe na mesma intensidade, tá? Parece um tsunami vindo assim, do nada sobe. Tem 2 rios aqui que são bem conhecidos por isso, um deles é o Rio Grande e o outro é o Rio Guadalupe, que é onde aconteceu isso agora. Eu tô vendo todos os dias chover aqui em Houston, todos os dias, estão chovendo há 2 semanas.
No oeste do Texas, chove mais, porque é onde você tem ali a incidência, onde você tem os hails, que é o granizo, é onde você tem mais formações de tornados, é onde você tem uma incidência maior de chuvas que vem do outro lado ali, do final do Golfo do México, e vem subindo pelo sul do Texas, entrando pelo oeste. Ali é uma área conturbada, tá? A gente sabe disso. Essa área, essa época do ano, é uma época de muita chuva. Está chovendo aqui em Houston todos os dias há 2 semanas. Cai aquela pancada, mas pancada mesmo. E depois para, mas continua encoberto. Abre um solzinho de 2, 3 horas, fecha de novo o tempo. Essa época do ano é assim, tá? Aí eu pergunto para vocês, se você é pai ou mãe de uma criança, tinha ali crianças de 12 anos, de 8 anos, de 6 anos. Se você é pai ou mãe de uma criança e você coloca ela num summer camp, tá? Que é o que a maioria das crianças estão agora, tudo em summer camp, curtindo. E o summer camp fala pra você, olha, eu tive uma ideia genial. Parece Pablo Marçal, quando ele foi escalar lá a mata ali em São Paulo, sei lá como é que é o nome daquela área onde ele foi ali. Eu tive uma ideia genial, vamos fazer um acampamento na margem do rio Guadalupe, nesta época do ano. Ideia genial, né? O que eu falaria como pai? Não vai, ponto. Ah, mas não vai, ponto. Tá decidido. Não tem. Ah, mas você já tem a resposta. Não, ponto. Tá? Por quê? Porque eu sei que essa época é complicado, pode chover. Nós tivemos ali naquela mesma região, nós tivemos já pelo menos 6 grandes alagamentos que ficaram muito conhecidos aqui, principalmente na época em que passavam os furacões, né, que junta muita chuva. Não chegou até lá, mas junta muita chuva, e na hora que chega lá, chega desabando chuva. Então a gente sabe que aquela área, ela realmente alaga. Nós tivemos aqui no ano passado, no norte de Houston, entre um pouquinho para cima mais de North Houston ali, nós tivemos várias áreas de alagamento, que inclusive atingiram a área do Guadalupe, nesta mesma época do ano. E aí foram crianças acampar, né? E a gente começa a ver algumas pessoas comentando na internet, por isso que eu falo, todos os assuntos hoje estão conectados, dizendo, não, isso é culpa do Donald Trump, porque ele cortou o DOGE, a eficiência do governo ali, o departamento de eficiência do governo, cortou verbas que poderiam ter servido para poder alertar essas pessoas. Eu discordo disso, né? Se houve corte ou não estou discutindo isso, tá? Estou discutindo se as pessoas precisavam ser alertadas ou não. Se você entrar, tem um sistema aqui que se chama Storm Track 5. Eu uso o Storm Track 5, é um app no seu celular. Eu uso desde o primeiro dia que eu me mudei para os Estados Unidos. Desde Miami, sempre. Qualquer lugar que eu tô conectado nele. Ele fica o tempo inteiro. Qualquer alerta que chega nele. Não tem como vir uma tempestade, seja média para cima, não tem. Chuvinha ele não avisa, mas se vier uma tempestade com um thunderstorm, ou que venha algum com possibilidade de cair granizo, ou que venha com possibilidade de alagamento, ele avisa tudo para você. E avisa com pelo menos 2 horas de antecedência, tá? Como é que essas pessoas não foram avisadas? Né? Elas não estavam conectadas, ou foi um excesso de cautela, esperando, não, peraí, ó, enquanto não vier aqui um prefeito bater na porta, falou, olha, pessoal, tá apitando o celular, tá na hora de vocês irem embora, saiam daqui, por favor, né? Vamos tomar cuidado aqui. Eu fico questionando isso, né? Até onde as pessoas envolvidas nisso, elas efetivamente não têm a responsabilidade delas, né? Eu acho que não tem, vai muito além dessa história de cortou verba aqui. Ok, cortou verba é uma coisa, mas mesmo que corte verba, as pessoas ali tinham obrigação de estar, né, antenadas, sabendo que tá, principalmente os pais e os organizadores desse acampamento, né? Ideia de Jerico. O organizador, por isso que eu falei, a ideia do Pablo Marçal fazer escalar a montanha lá, né? Mas 3 conseguiram sair. Meu querido, se um morre ali, é homicídio doloso, meu caro. Ponto. Tá? Acabou. Mas eu não tive intenção de... Não, você assumiu o risco de produzir o resultado. Ponto. Tá? Esse é o ponto que as pessoas não entendem.
a responsabilidade delas sobre aquilo que acontece. E aí eu vi em algumas redes sociais muita gente politizando, como aconteceu no caso da filha do Roberto Justus, como aconteceu no caso quando eu disse, olha, a AGU vai fazer a defesa do Alexandre de Moraes, vai fazer, ponto, tá fazendo, ponto, tá? Ah, mas porque você tá torcendo contra? Eu não tô torcendo contra, eu tô trazendo uma informação real. Você que tá politizado. No caso da filha do Roberto Justus, vocês acham que o comentário desse professor da UFRJ foi um comentário de alguém de direita? Responda aqui embaixo. Né? Como o caso do alagamento. Ah, mas a culpa é do Donald Trump. Eu não acho que a culpa é dele, tá? Eu não acho. E quem acha é esse animal que está politizando uma situação extremamente delicada, onde famílias perderam pessoas, onde crianças morreram ali, e ele está politizando a coisa. Não interessa o que é, vai lá resolver. Primeiro resolve, depois você procura o culpado, depois você vai descobrir quem que é. Depois você vai falar, ah, não, a culpa foi do José, ou foi do Manuel, ou foi do Toninho da padaria, não interessa. Primeiro, vai lá resolver. Depois, você busca o culpado. E se a sua opinião é política, guarda ela para você. Porque às vezes, no caso da filha do Justus, tem uma criança envolvida. No caso desse alagamento que teve, tem famílias. E tem pessoas comentando em inglês, dizendo, ah, não, essas pessoas aí são pessoas que tomaram a vacina do Covid. Pô, o que a vacina do Covid tem a ver com a coisa? Leiam os comentários ali para vocês verem. Chega a ser nojento a forma com que as pessoas hoje se colocam na internet, com a falta de conhecimento, com a falta de coração, com a falta de empatia e principalmente com a falta de vergonha na cara. Porque essas pessoas que fazem esse tipo de comentário, elas não têm moral nenhuma para sequer ter um acesso a uma internet. E aí a gente vem naquela questão, até onde essas pessoas têm o direito de efetivamente expor aquilo que elas querem. Porque na verdade elas não querem expor, elas querem agredir, elas só querem agredir. Elas não querem expor ideias, elas não querem trocar ideias, elas não conseguem nem debater com você uma ideia. Ela quer te agredir. E isso acaba servindo para a gente enxergar qual é a próxima sociedade que a gente vai encontrar daqui 10 anos, 20, como é que vai ser? Deixe seu comentário aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.